Prezados senhores, senhoras e jovens, agradeço a você por estar assistindo este vídeo, desejando a você muitas felicidades e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. Para você que já tem, conserve-a em seu coração. Para você que não tem, abra o seu coração e receba, porque Jesus disse: eis que vos dou a minha paz vos dou. Agora, a partir desse momento, vou analisar uma das muitas razões supostas que o Adventismo anuncia para justificar a guarda de sábado no Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou Lei de Cristo. No meu controle, eu tenho aqui o item 22, que eles dizem assim: os seguidores de Cristo repousaram no sábado depois da crucificação. Lucas 23, 56. Leamos Lucas 23, 56, ou um pouquinho antes. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, José de Arimateia, e havendo-o tirado, envolveu-o em um lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia ainda sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o corpo de Jesus. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Já começamos a perceber aqui que o Adventismo mente em dizer que os seguidores de Cristo guardavam o sábado após a crucificação de Cristo. Aqui o texto está dizendo que apenas algumas mulheres, talvez 2 ou 3, que estavam se preocupando em preparar especiarias. O interessante é que nessa semana havia 2 sábados. E o sábado da sexta-feira, que era o primeiro dia do Pães Asmos, Jesus foi levado ao sepulcro. Então ela estava preparando especiaria para pegar e ungir o corpo de Jesus. Mas vamos analisar isso mais à frente. Não foram todos os seguidores de Cristo, e sim somente algumas mulheres que se preocuparam com o preparo das especiarias, e as demais não, e nem os demais seguidores também não. Esses seguidores de Jesus também não estavam com essa preocupação, não estavam preocupados com guarda de sábado, nem preparo de especiaria, nem unção no corpo de Jesus, coisa nenhuma, somente essas 3 ou 4 mulheres. Isso em Lucas 23, antes de Jesus ressuscitar. Só que em Lucas 24, versículos 44 em diante, diz assim: e disse-lhes Jesus: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em meu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui você já começa a observar uma coisa interessante. Jesus estava dizendo que estava escrito dele na lei, nos salmos e no profeta. Aqui me faz lembrar de Lucas 4, quando Jesus ia na sinagoga, não para guardar sábado, como mente também o Adventismo. Jesus ia lá para ler acerca do seu ministério, antes dele ser crucificado. Ele ia na sinagoga para ler acerca da sua obra messiânica e pegava o livro de Isaías, o profeta. Em outra parte, está aqui falando que essas mulheres que tinham saído para ungir o corpo de Jesus tinha sido enterrado 3 horas da tarde,
tinha morrido 3 horas da tarde e sepultado por volta, digamos, de quase 18 horas de quinta-feira, porque logo na sexta-feira, a partir do 18 horas do pôr do sol, ia começar o sábado do Pães Asmos, que caiu numa sexta-feira. Logo, Jesus, na sexta-feira, já estava sepultado. E vamos adiante considerar isso aí. Jesus, já ressuscitado, lhes dava o entendimento, informando que era necessário que se cumprisse o que nele consta na lei, nos salmos e nos profetas. Daí as palavras de Jesus em Mateus 5, 17 e 18. O adventismo ele faz uma falcatrua interpretativa, dizendo que Jesus, em Mateus 5,17, estaria se referindo ao decálogo. Na verdade, Jesus estava se referindo somente a um mandamento do decálogo, que é o mandamento de guarda de sábado, que os outros mandamentos eram sem ordem cerimonial nenhuma, somente de guarda de sábado. Isso é comprovado em Mateus capítulo 12, versículo 1 ao 5, ou ao 6, onde Jesus fala dos pães da proposição, que era preparado no dia de sábado, fala dos sacrifícios que os sacerdotes sacrificavam no dia de sábado. Em João 7,22 também havia circuncisão nos dias de sábado, logo comprovando-se que o mandamento de guarda de sábado era um mandamento de ordem cerimonial. E Jesus veio para cumprir todos os cerimonialismos e por isso esse mandamento de guarda de sábado já cessou. Os seguidores de Cristo, não apenas umas equivocadas mulheres que estavam confusas e abatidas por causa da morte de Jesus, que nem ainda havia ressuscitado naquele dia. Mas quando Jesus ressuscitado, já em Mateus 24, abre-lhes o entendimento e esclarece que, conforme ele tinha dito, quando ele ia na sinagoga, ele falava sobre isso, que na lei de Moisés, no Salmo do Profeta, está escrito acerca da obra que ele viria fazer, que ele teria que morrer e ressuscitar. Elas começaram a repousar no início do pôr do sol de quinta-feira para a sexta, porque nesse calendário do ano 30 AD, a Páscoa caía numa quinta-feira e logo a seguir começava o dia dos Pães Asmos, e no primeiro dia dos Pães Asmos era chamado de sábado, e que foi o sábado para a festa do primeiro dia dos Pães Asmos, ou seja, começando no fim do pôr do sol de quinta-feira, início da sexta, que foi o sábado do primeiro dia dos Pães Asmos, porque no início do pôr do sol, no fim da quinta-feira, começou o primeiro dia da festa dos Pães Asmos, ou seja, chamado de sábado. Uma sexta-feira chamada de sábado por causa da festa dos Pães Asmos. Aí vem a pergunta, será que os adventistas sabem que elas estavam observando o sábado dos Pães Asmos ou estavam observando o sábado da semana, que foi o dia seguinte? Jesus foi crucificado na hora nona da quinta-feira, dia da Páscoa, 3 horas da tarde, faltando, portanto, 3 horas para o início do sábado da festa dos Pães Asmos. Ou seja, começava na sexta, que era o sábado, no início da festa dos Pães Asmos. Porque, apesar do horário de Jesus ser considerado de 0 a 24 horas, as festas eram que seguiam o regulamento do dia do pôr do sol ao pôr do sol. Jesus foi crucificado no dia da festa da Páscoa, morrendo às 15 horas. Por quê? A festa da Páscoa, o cordeiro era oferecido. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Quando era oferecido o cordeiro, e por nós Jesus morre oferecido em aspersão, sendo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme anunciava João Batista. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi sepultado antes do pôr do sol do fim da quinta, início da sexta. Considerando o início da sexta no pôr do sol, fim da quinta, se trata do chamado sábado do primeiro dia das festas dos Pães Asmos, e assim sendo, o término da quinta-feira e início do pôr do sol pode ser chamada de sexta-feira,
primeiro dia da festa dos pães asmos, portanto, o primeiro dia das festas, sábado. Agora vamos mais aos esclarecimentos quanto ao sábado da semana da morte de Jesus Cristo. Como já falei, no calendário consta que no ano 30 a Páscoa era comemorada na quinta-feira. Observe que no ano 30 AD a Páscoa foi comemorada no início do pôr do sol da quinta, e antes do fim do pôr do sol dessa quinta já começava a festa dos pães asmos na sexta-feira, e o corpo de Jesus já deveria estar enterrado, porque já começava a festa dos pães asmos, que era o primeiro dia dessa festa e era considerado sábado, não da semana, que foi um dia após. Essa minha repetição é para ver se abre um pouquinho a cuca desse pessoal para entender, ou para não ficar aceitando as explicações sofismáticas do Adventismo. Jesus foi sepultado antes do pôr do sol da quinta para a sexta, ou seja, de quinta para sexta, um dia, de sexta para sábado, 2 dias, de sábado para o primeiro dia da semana, terceiro dia, quando Jesus ressuscita. Notem que no fim do pôr do sol da quinta para a sexta, já começava a sexta, e assim, do fim do pôr do sol da quinta até o início do pôr do sol da sexta, um dia. Do fim do pôr do sol da sexta para o início do pôr do sol de sábado, 2 dias. Do início do pôr do sol de sábado para o início do pôr do sol do primeiro dia da semana, ou domingo, completa 3 dias. E Jesus ressuscita muito de madrugada. Eu tenho uma observação mais adiante que eu coloco que em Gênesis o começo do dia era chamado de tarde e o fim do dia chamado de madrugada. Isso aí, guarda isso que eu estou te falando. O corpo de Jesus completou um dia sepultado no pôr do sol de quinta-feira para sexta, ou melhor, no fim da quinta para o início da sexta, que foi a festa dos pães asmos. O corpo de Jesus completou 2 dias sepultado no pôr do sol da sexta para sábado, portanto, o sábado da semana. Lá no anterior, quando completou um dia, fala no sábado dos pães asmos. E aqui, já com o segundo dia sepultado, Jesus estava estou me referindo nessa explicação do segundo dia de Jesus, do corpo de Jesus sepultado, ao sábado semanal. O corpo de Jesus completou 3 dias sepultado no pôr do sol de sábado para domingo. Jesus ressuscitou na madrugada de domingo, 3 horas da manhã, porque seu corpo morreu às 15 horas. Mais adiante eu explico por que eu estou falando isso. Às 15 horas da quinta, e o dia terminava às 18 horas. Portanto, faltava 3 dias para terminar aquele dia. Logo, faltando 3 horas para terminar aquele dia, subentende-se que o dia terminando às 18 horas, 3 horas antes era considerado de madrugada, porque o horário contado de Gênesis conta que o dia começava à tarde e o dia seguinte era manhã. Nota: Sheol significa sepultura, e sepultura significa a morte. Logo, a morte do corpo de Jesus ocorreu às 15 horas da tarde, hora nona. Muitos contam que a contagem do dia que Jesus foi sepultado. Não é. É a contagem do momento que do corpo de Jesus falece, que é considerado o Sheol, momento da morte. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui muitos entendem que é enterrado no meio da terra, que é pó. Não. Jesus não veio para se tornar pó. Quem veio para se tornar pó foi o homem. O homem pecou e o Senhor diz: és pó e ao pó tornarás. Jesus, portanto, não foi enterrado no pó da terra. Isto eu vou explicar a você mais adiante. Logo, entendo que o corpo de Jesus
esteve morto por 3 dias, não significando 3 dias no seio da terra, mesmo porque o seu corpo não foi enterrado na terra, e sim colocado em um sepulcro lavrado numa rocha. Não numa rocha para baixo, mas uma rocha no sentido horizontal. Como se você faça uma casa e você entra naquela casa. Assim, era uma rocha cravada, um sepulcro cravado numa rocha em pé. Marcos 14, 56, assim, o qual, se referindo a Arimateia, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu nele no corpo de Jesus e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E ali os soldados ficavam tomando conta para ver se alguém não roubava o corpo de Jesus. Eu tenho aqui a foto do sepulcro, vocês podem ver na internet, é fácil ver na internet, o sepulcro de Jesus lavado em uma rocha, e nesse sepulcro está escrito que Jesus não estava mais lá, que o sepulcro estava vazio. Também tem uma outra foto sobre isto. Considerando-se que o corpo de Jesus faleceu às 15 horas, considera-se que o mesmo já estava no Sheol, que significa sepultura e morte do corpo, e no momento da morte é o Sheol. Analisemos. 15 horas equivale, no horário do pôr do sol, à madrugada, ou seja, 3 horas antes do começo do próximo dia, visto que o dia seguinte começava às 18 horas e 3 horas depois, logo entende-se que corresponde à madrugada, porque na madrugada são 3 horas antes do início do dia seguinte, que começava às 18 horas, hora do horário judaico. E para refrescar a tua mente, a tua memória, eu quero te informar que em Gênesis capítulo, no Gênesis na criação, é só você chegar lá e ver Gênesis na criação, do capítulo 1 e 2, que amanhã o dia era contado como início à tarde e como término na manhã. Logo, Jesus ressuscitou às 15 horas, morreu às 15 horas, logo ressuscitou às 15 horas de domingo, 3 horas antes de amanhecer. Logo, contamos que Jesus ressuscitou às 3 horas da manhã. Não no horário, aquele horário contado de 0 a 24, mas no horário contado do pôr do sol ao pôr do sol. De 15 horas de quinta-feira para as 15 horas da sexta, começava a contagem de horas e completa um dia. De 3 de 15 da sexta para sábado, completa 2 dias. 4 de 15 horas para sábado, para domingo ou primeiro dia da semana, completam 3 dias. Observação 5. Dá para entender que Jesus ressuscitou 3 horas antes de começar o próximo dia, daí o sentido de madrugada. Em Gênesis, o dia foi contado de tarde e manhã. Início do pôr do sol após a criação do sol no 4º dia, tarde, e o fim do pôr do sol, manhã. Refletindo, considerando-se que, apesar de nos dias de Jesus os horários serem contados de 0 a 24 horas, as festas de Israel contavam do pôr do sol ao pôr do sol. Que Deus lhes abençoe e que você possa refletir nesse estudo que ora lhes apresento, entendendo que verdadeiramente Jesus esteve morto por 3 dias, portanto 72 horas. Aqui está a explicação para vocês não ficarem equivocados. E muitos fazem estudo, como é que foram 3 dias? Não conta, se morreu sexta-feira não conta 3 dias. Então aqui está a explicação porque que conta exatamente os 3 dias, considerando-se que do momento em que o corpo de Jesus morre, conta-se ali o momento da morte, e Sheol significa morte, e morte é sepultura,
E Jesus não foi colocado num buraco, na terra, no pó da terra. Jesus foi colocado numa caverna. Isso tudo é profético, está cumprindo, é um cumprimento da palavra de Deus. Logo, se Jesus tivesse sido colocado no pó da terra, não estaria se cumprindo a mensagem profética com referência ao sepulcro por Arimateia, onde nenhum corpo tinha ainda sido sepultado. Logo, Jesus, quem é sepultado no pó da terra, mesmo que hoje em dia existe muitos tipos de sepultamento em gavetas, sepultamento no ar, sepultamento de várias formas, num prédio e tal, mas tudo tem o significado de pó da terra. O corpo de Jesus não virou pó, Jesus ressuscitou. Que Deus abençoe vocês, que você possa entender a palavra de Deus. Amém. E outra coisa, quero convidar você a se inscrever no meu canal. Inscreva-se no meu canal. Ali tem outras mensagens que você pode colocar à disposição de tantas pessoas que precisam ouvir e aprender a palavra de Deus. Eu também tenho Facebook, Instagram, Twitch, alguns sites. É só você clicar lá, Jorge Pereira Chaves, e você vai encontrando informações para entrar nas minhas organizações na internet. Que Deus te abençoe você, que Deus te guarde, Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém.